FM. Eu me chamo Vanessa de Moraes, trabalho no CAPS AD de Iguatu há 7 anos e primeiramente eu gostaria de agradecer à rádio esse espaço para poder falar um pouquinho com vocês sobre o dia de hoje. A rádio é sempre parceira de nossas ações, durante o ano. E falar do 18 de maio, nesse dia, é trazer um pouco da luta da gente enquanto profissional de saúde, enquanto usuários, enquanto familiares. A luta que muitos desconhecem, que é a luta antimanicomial, né? Esse dia ele ficou conhecido como o Dia da Nossa Resistência. Aquelas práticas de cuidado arcaicas, onde as pessoas antigamente eram levadas apenas para os hospitais psiquiátricos, onde não tinham a sua liberdade garantida, onde os seus direitos eram violados. A luta antimanicomial, ela veio para que a gente garanta esse atendimento, esse cuidado da pessoa que tem transtorno mental de forma livre, de forma comunitária, em serviços onde permita a pessoa ir e vir e garantir esse direito à saúde. Hoje a gente conta no Iguatu com 3 CAPs, né? Nós temos o primeiro CAPS do Norte e Nordeste, foi o CAPS geral de Iguatu, e cada CAPS ele atende um público diferente. O CAPS geral, o mais antigo, porém mais conhecido, né? Ele fica ali localizado no Prado e atende pessoas acima de 18 anos que têm algum tipo de transtorno mental grave e persistente. O CAPS infantil é voltado para atendimento de crianças e adolescentes com transtornos mentais e uso de substâncias psicoativas. E o CAPS, do qual eu faço parte, atende pessoas acima de 18 anos com o uso abusivo de substâncias psicoativas. E aí, gente, a gente vem mostrar para vocês como é um pouco do nosso trabalho, qual a nossa luta, qual a nossa defesa pelo direito desses usuários para que eles sejam recebidos e atendidos em qualquer serviço público. O CAPS, ele faz parte da rede de atenção psicossocial, onde não é só o CAPS o equipamento principal, né? A gente tem a atenção básica, a gente tem serviços de urgência e emergência, e aí a gente sempre está tentando conversar, ter esse trabalho intersetorial garantido, para que a gente garanta minimamente esse atendimento integral à pessoa que nos procura. E aí, nesse dia 18 de maio, normalmente, nós profissionais da saúde mental, junto com os usuários e familiares, nós gostamos de ir às ruas, mostrar o nosso trabalho, mostrar à sociedade que a pessoa com transtorno mental são pessoas empoderadas, são pessoas que sabem dos seus direitos e querem viver como todos, né? Nas suas diferenças, a gente precisa viver na sociedade e da forma mais tranquila possível, da forma mais humanitária possível. Então, eu não queria que esse dia, nós da Rede Saúde Mental, não queríamos que esse dia 18 de maio fosse esquecido, apesar das circunstâncias nas quais nós estamos, de pandemia, sem poder aglomerar, sem poder sair. Infelizmente, nós não poderemos estar nas ruas nesse momento, mas a gente está, da forma que a gente pode, colocando essa luta para que todos saibam, aqui através da rádio, nos serviços comunitários, nos CAPs, nós estamos com varais de exposições às atividades realizadas pelos usuários e também de forma virtual, através de Instagram, de Facebook, através das lives, falando um pouquinho sobre o que é ter transtorno mental, né? Como que a pessoa, ao identificar, onde ela vai procurar tratamento, como é que ela precisa ser atendida. E a base do nosso atendimento, gente, é a escuta. Muitas vezes a pessoa em sofrimento, ela não tem a quem se reportar. As outras pessoas ao redor acham que é besteira, que é frescura, e não dão a importância para isso. E muito mais agora nesse momento de isolamento que nós estamos, a gente percebe que o nosso trabalho é importante muito nesse sentido, de escutar o outro, de dar atenção ao sofrimento do outro e da gente procurar juntos estratégias. Então, a minha mensagem para hoje é isso, né? A luta antimanicomial é uma luta por uma sociedade sem manicômios, é uma luta por um tratamento em liberdade e é uma luta pela garantia de direito das pessoas com transtorno mental. Obrigada. Bem, boa tarde. Estamos aqui hoje
para ter uma conversa sobre o 18 de maio, falar um pouco sobre essa data, o que ela representa. Eu sou Anderson, sou profissional de educação física residente. Eu estou aqui hoje com a André, assistente social, também residente, com a Maiara, psicóloga também residente, e com o Bean, pedagogo do CAPS 3 da cidade de Iguatu. E para começar, para vocês, o que significa o 18 de maio? Bom, a data do 18 de maio, ela marca um evento que aconteceu, né, há mais de 30 anos, que foi o primeiro encontro de saúde mental. E aí, nesse encontro, foi onde usuários, familiares, profissionais da área que já atuavam, reivindicavam uma mudança de paradigma na assistência, né? Que nós sabemos que antes tinha um viés muito hospitalocêntrico, e aí a partir desse encontro foi quando foi reivindicado que essa assistência ela tivesse um outro paradigma, que é onde a gente, né, atua hoje, a partir da reforma psiquiátrica, que é um cuidado em liberdade, que é políticas públicas territoriais, como o CAPS, né? Então, o 18 de maio, ele, mais do que um dia de comemoração do que já aconteceu, ou das melhores que sim a gente tem, mas é um dia para a gente lembrar que foi através de lutas e de vários atores que se envolveram para mudar essa política, que hoje é uma política de saúde, mas que antes não era, né? Dia 18 de maio, né, que é o dia de luta antimanicomial. E eu, como já vivi em São Paulo, já fui internado lá, eu mais ou menos vivi essa experiência de ficar internado lá por um certo tempo e ver que muitos pacientes não gostam de tomar medicação, aí por isso que é necessário internar e ficar supervisionando. Que eu fui um desses casos, né? Que eu tomava medicação, estava dopado, e aí eu começava a reclamar com o médico que aquela medicação não estava surtindo efeito. Aí eles falaram que então tinha que internar e tinha que ser acompanhado mais de perto. Aí eu vi a experiência de muitos que estavam lá, que falou que já tinham ido para a cama elétrica para tomar um choque porque estava muito agitado. Aí eu só via os próprios pacientes comentando. Mas depois que eu cheguei aqui no Ceará, que eu comecei a frequentar aqui o CAPS, aí eu percebi que a história é bem mais diferente. O CAPS, como é um centro de apoio, tem multiprofissionais, aí aqui vocês vão orientando, vão esclarecendo todas as dúvidas. Eu me sinto bem vindo por aqui, porque não só pelos profissionais, pelo conjunto, porque tem os outros pacientes que é amigo, que a gente troca experiência. Então, seguindo nesse assunto, então como funcionava assim os manicômios? Como é que eles eram? Como é que se dava esse tratamento, essas atividades terapêuticas? Pronto. É muito complexo falar em relação a essa questão, porque envolve, né, os modos de cuidar e ver, né, o que se considerava que era loucura, né? Então, diretamente nisso, né? Então, para eles, naquela época, o modo de cuidar estava estritamente ao isolamento, ao encarceramento, né? À tortura, né? Cuidados desumanos. Não se tinha um vínculo com a família ou com a sociedade, né? O modelo manicomial, né? Tem vários documentários, a literatura prova, né? Isso, que era um verdadeiro... Era comparado ao Holocausto, né? Nazista. E era um depósito de humanos indesejáveis, né? Porque estava para além do que era loucura, né? O que é considerado como loucura hoje, naquela época era um depósito de indesejáveis, né? Lá se encontrava várias pessoas, para além se tinha algum problema, algum sofrimento psíquico, algum tipo de transtorno. Tinha de mulheres grávidas, tinha os mendigos, né? Os ditos vagabundos, os desempregados, tinha questões até de heranças, né? Tem a questão patriarcal, né? Principalmente naquela época que o homem mandava, né? Determinava os corpos das mulheres, então, quando bem quisesse, muitas das mulheres foram, né, clausuradas nesses locais como ditas loucas, mas que não eram loucas, só eram indesejáveis.
dos manicômios de antigamente e o CAPS, a primeira coisa que o CAPS trabalha hoje não é com internamento. Antigamente tudo era internamento. E hoje em dia o CAPS trabalha com... Tem o CAPS AD, que é com tempo, que você trabalha com redução de danos. Você trabalha sem precisar ser internado, só interna em extremo caso. Essa é a diferença dos manicômios de antes e o CAPS de hoje. Eles tratam você com igualdade, não tem agressividade. Aí, diferentemente que você encontra em muito manicômio. E o que aconteceu exatamente nessa reforma? O que mudou depois da reforma? Acho que a reforma ela veio, profissionais da saúde já vinham percebendo a necessidade, né? Já vinham compreendendo essa realidade de maus tratos ao ser humano, percebendo que ali não era mais um caminho para a saúde mental das pessoas. E a reforma ela veio com esse intuito, né, de ver novas formas de tratamento, novas formas de acompanhamento, de tirar o paciente daquela realidade de hospital, preso ali numa sala, num quarto, e valorizar essa pessoa com transtorno mental como uma pessoa de verdade, um cidadão que também tem os direitos como todo mundo. Então, assim, a ideia inicial da reforma sempre foi essa, né? Foi aí onde se começou a combater esses modelos de hospitais, hospícios, né? E criar instituições que pudessem realmente cuidar dessas pessoas com transtornos mentais, no sentido da palavra, né? Do cuidar. Lá eu sei que eu posso contar com as pessoas, eu sei que todo mundo que está lá são meus amigos. Se eu encontrar um na rua, eles vão falar comigo, vão me cumprimentar. E eu tenho que dar meus passos vendo o que eu posso fazer daqui por diante. Se eu quero estudar, se eu ainda tenho condição de trabalhar, se eu ainda tenho condição de ajudar um vizinho, porque às vezes tem muito preconceito, muita discriminação. A gente vem para cá, como eu já falei, o pessoal fala, já vai um inválido, um que não serve para nada. Não, todos têm seus defeitos e suas qualidades. E a partir, né, da reforma psiquiátrica, virou uma política pública, né? E a partir desse momento foram aprovadas outras portarias, como, por exemplo, a RAPS, né, que é a Rede de Atenção Psicossocial, que é uma rede ampla, é uma rede intersetorial, que abrange desde a atenção primária à saúde, que às vezes a gente esquece, que também faz parte da rede de saúde mental, até os CAPs e serviços de urgência, né? Então, se antes esse sujeito em sofrimento mental, ele era um paciente do hospital psiquiátrico, depois da reforma psiquiátrica, não. Esse sujeito, ele é um usuário do CAPS, mas é um usuário da atenção primária, é um usuário do serviço de emergência, de outros equipamentos de assistência social, de cultura. Então, acabou que também alargando essas possibilidades de cuidado, né? Eu acho que também a grande ruptura também está no convívio social, né? Que foi, acho que, a grande sacada, como se diz, né? Conviver com os familiares, com a sociedade, né? Porque até então o familiar foi visto ora como vilão, ora só como informante, ora até como possibilidade de contágio, né? Determinada história tem um momento que a família era vista também com a possibilidade de contágio, ou ela que o carro hereditário foi ela, ou então ela mesmo poderia se contaminar, né? Com esta dita loucura. Então, eu acho que a grande sacada é a questão do convívio social, né? Trazer ele para o centro, né? Que a diferença, ele se tornou, antes, né, no modelo manicomial, a centralidade estava na doença, né? Hoje, a centralidade está no sujeito. Ele como protagonista da sua história, portanto, autônomo, né, de suas ações. Então, uma coisa muito importante que a gente estamos vivendo é esse momento, que já tem mais de mês que nenhum paciente está vindo aqui. Então, é muito bom para a gente mesmo perceber que a nossa vida não se resume a só vir aqui para o CAPS. Não é como um trabalho que todo dia a gente tem que vir aqui. A gente tem que dar os nossos passos. E o legal disso é que a vida mostra
que a gente não podendo vir aqui devido a essa pandemia do coronavírus 19, a gente tem um universo aberto para viver aí fora. A gente pode fazer outras amizades, a gente pode conhecer outros trabalhos aqui dentro do Iguatu mesmo, e pode ir almejando o que é daqui 2, 5, 10 anos. Então, como a gente já introduziu falando sobre um pouco como funciona a RAPS, o que é essa rede, para que esses cuidados eles são ofertados na rede de atenção psicossocial? Para pessoas que apresentem algum tipo de transtorno mental, e vale salientar, né, que a gente ainda tem um estigma muito forte na nossa sociedade, que o CAPS é um local para pessoas loucas, onde na verdade o CAPS o Centro de Atenção Psicossocial, ele veio em substituição aos hospitais psiquiátricos, aos hospícios, aos manicômios, com a intenção exatamente do que já foi falado aqui, de socializar essas pessoas com transtorno mental. Então os CAPS eles têm essa finalidade, né, de cuidar de pessoas que apresentam algum tipo de transtorno mental, que vai desde a ansiedade grave, como a uma doença mental, como a esquizofrenia. E aí essas pessoas vão receber assistência médica, assistência social, né, realizando atividades, se inserindo nas atividades sociais. Então ele veio nessa finalidade. Então, eu acho que nem todos percebem que aqui é um lugar de terapia. Porque muitos falam assim, você vai para o CAP, mas você não é doido. Eu falo, não sou doido, mas eu me sinto bem lá. Lá é um lugar que eu, além de me sentir bem, eu consigo trabalhar minhas dificuldades, porque de uma hora para outra você fala explosivamente, mas de uma hora para outra você consegue ser manso, você consegue explicar o que você está sentindo. Então eu falo para as pessoas, se tem esse serviço, lá em São Paulo também tem, mas lá tudo é mais distante, tudo é mais longe e é mais burocrático, não é como aqui. Do tempo que eu estou aqui, sempre eu venho aqui, eu me sinto bem. Então eu penso assim, que os familiares, eles percebem que eu vindo para cá, eu tenho melhora. Então, para abranger um pouco mais essa nossa discussão, eu queria saber de vocês, enquanto profissionais da saúde mental, o que vocês acreditam sobre essas mudanças, se elas aconteceram de uma forma efetiva ou não totalmente efetiva, se ainda existem práticas manicomiais inseridas superficialmente ou não dentro da própria rede de atenção psicossocial. O que vocês acham sobre isso? Como o Bean estava falando, acho que primeiro também é salutar, mostrar os pontos positivos, né? Foram grandes avanços, né? Como a gente falou dessa questão da inclusão, entender o sujeito como integral, né? É participativo, um tratamento, parte de um princípio de um tratamento humanizado. Claro que essa questão do estigma, né? Do que se é o louco, o que propriamente é o manicômio, ele ainda é um manicômios mentais, ainda existe, né? Porque está para além dos muros, né? Como nós conhecemos. A ideia do enclausuramento ainda é dita e naturalizada por muitos, né? Seja por familiares, seja pela sociedade em si, porque é uma forma, ou eles não querem entender ou se aproximar do diferente, né? Ou simplesmente dessa interação, que é necessário um agrupamento, né, da relação familiar, do usuário, dos profissionais, da gestão, né? Há um processo cultural que envolve inúmeros fatores. E nesses inúmeros fatores, infelizmente, ainda acontece pequenas relações de poder que muitas vezes oprimem, muitas vezes tutela, né, esses usuários, muitas vezes próprios profissionais ou então pessoas que, né, profissionais de saúde em diversas outras categorias, acabam de essa loucura, né? Se apega muito a essa ideia a um projeto de saúde do bem-estar, né? O bem-estar por cima de tudo, né? Então, essa produção de saúde acima do bem-estar, ela desvaloriza, ela inviabiliza essa produção de saúde integral, completa, né? Nós não somos perfeitos,
né? Não há uma receita de bolo, uma receita medicamentosa que vai trazer felicidade, que vai trazer uma perfeição, uma cidadania completa, né? Então, uma série de questões que esses manicômios mentais e culturais, eles permeiam por todos nós, né? Não é uma coisa que nós somos evoluídos, é algo que está sendo processado ainda. Por exemplo, uma coisa que a gente percebe muito é essa segregação do paciente do CAPS. Muitas vezes a gente chega na atenção primária, como a gente já falou aqui, essa questão de que a RAPS ela inicia na atenção primária, mas muitas vezes o paciente chega para ser atendido e diz, não, você é um paciente do CAPS, você não pode ser atendido aqui, e às vezes nem é um caso de saúde mental específico. E mesmo assim existe esse estigma para com o paciente do CAPS, né? Isso ainda ocorre, e isso é algo que vem desde os manicômios, algo que é enraizado, que a gente precisa trabalhar, né? E o que a gente poderia fazer, assim, práticas que poderiam melhorar a saúde mental, ampliá-la, derrubar alguns tabus a respeito da saúde mental, práticas manicomiais, coisas do tipo? Eu particularmente defendo muito o estudo, né, a busca do conhecimento, mas é uma busca de um conhecimento que você possa divulgar, que você possa socializar. Então a gente sempre tentou aqui fazer várias ações com a participação da mídia, da imprensa, sobre as datas, sobre o que é a saúde mental, sobre como é que funciona o CAPS, porque com tudo isso que já foi falado aqui, esses estigmas, a questão cultural de preconceituosa em cima da pessoa que tem transtorno mental, mas ainda falta muito conhecimento da população, porque nunca aconteceram, ou se aconteceram, foi muito superficialmente, pelo menos aqui dentro da nossa realidade, políticas públicas para mostrar à sociedade o que é um CAPS, o que é realmente um transtorno mental, quais são os sintomas, as características de uma pessoa que tem transtornos mentais, como é que o CAPS pode ajudar essa pessoa. Então, são informações básicas que nós que trabalhamos aqui no serviço, nós ainda percebemos essa fragilidade na nossa sociedade. Nós não temos ainda essa possibilidade, esse espaço de ter como mostrar isso para as pessoas, né? Eu sempre defendi a questão da mídia, da imprensa, das rádios, dos jornais, para que tivéssemos espaços para fazer esse trabalho, né? Que a gente considera até um sonho que isso aconteça regularmente, né? Então, eu acredito que buscar o conhecimento e divulgar esse conhecimento seria já um grande passo, um grande marco assim, para a realidade da saúde mental. Eu acho que uma outra questão também, que acaba que transpassando, né, essas possibilidades de melhoria no campo, é a própria questão política de investimento nesses equipamentos, né? A gente está falando aqui de uma reforma que começou há mais de 30 anos, desde a década de 70, que veio evoluindo, mas a partir de 2017 houve uma portaria em que, de uma forma muito brusca e sem participação social, alterou a forma de financiamento, onde diminuiu o financiamento para os CAPS e aumentou o financiamento para instituições asilares, como os hospitais psiquiátricos, e incluiu dentro da RAPS o que ainda não era parte oficialmente, que são as comunidades terapêuticas. Então, acho que uma luta nossa, enquanto profissional, enquanto usuário, enquanto familiar, de usuários, né, da rede de saúde mental, é justamente lutar e cobrar para que essas políticas públicas territoriais, abertas, de práticas em liberdade, elas sejam garantidas, né, através de políticas públicas, né, de estado, de município, né. Eu acho que acaba que passando por esse viés, né, de garantia de direitos, né. Quando a gente está falando assim, de saúde mental, a gente está falando que é um direito que é garantido pela Constituição, mas que não é algo que é constante, assim, é algo frágil que em qualquer momento político tem uma portaria que altera esses parâmetros. Então, eu acho que também garantir o financiamento dessas políticas para que haja uma estrutura boa, haja profissionais
capacitados, que hajam, enfim, né, possibilidades de atuar de uma forma melhor, né, enquanto profissionais, enquanto rede. Atenção, meu caro amigo que está aí a nos ver. Hoje estamos aqui para falar a você uma coisa importante. Aguarde só um instante, já já você vai entender. Relembro com vocês hoje um marco que eclodiu. Talvez não tão esperado, mas que todo mundo viu. 18 de maio, afinal, é a luta antimanicomial aqui no nosso Brasil. Em meados de 70, no ano de 87, teve 2 marcos importantes para que o povo soubesse que saúde mental existe, mas se ninguém admite, o mundo se entristece. Levamos para essa luta um lema de valor medonho, para conscientizar o povo sobre o que aqui exponho. Esse lema vou dizer só para você aprender por uma sociedade sem manicômio. Nesse momento se vive a arte do ouvir, cuidar. Escutamos pacientes para depois os ajudar. Sempre com total respeito, não temos esse direito de o criticar ou julgar. Tem gente que ainda critica o paciente mental, às vezes ainda publica só para ver o seu mal, não sabe da realidade, pensa que tem liberdade, acha que isso é normal. Normal isso não é, porque se trata de gente. Pessoas frágeis e sensíveis são os nossos pacientes. Em vez de falar ajude, pelo amor de Deus não julgue, cuidado com sua mente. Então eu agradeço a participação de todos e temos por fim essa nossa conversa sobre o 18 de maio e sobre saúde mental.